Olá! Estamos aqui no podcast da Plenitude, diretamente dos estúdios. E estou aqui com uma convidada super especial, porque nós estamos com essa série sobre o desenvolvimento, a parte de autismo e transtornos do neurodesenvolvimento. Então, nós vamos começar com essa série bem completa, voltada para você, que é profissional da saúde, médico, para justamente a gente trazer luz, trazer conhecimento a essa área que é tão importante. Eu sou a doutora Kelly Oliveira, eu sou pediatra, sou especialista nessa área de autismo e transtornos do neurodesenvolvimento, coordenadora da pós de autismo e transtornos de neurodesenvolvimento da Plenitude Educação. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que os médicos têm muita dúvida, na verdade, os pais têm dúvida, trazem para nós, que é: o meu filho tem atraso de fala, ou eles vêm com essa queixa muitas vezes, não está se desenvolvendo, está falando poucas palavras. Eu vejo hoje os pais muito mais interessados, muito mais com conhecimento nessa área, trazendo para os médicos: poxa, o que está acontecendo? Meu filho não está falando. Muitas vezes antes dos 2 anos de idade, o que é muito positivo. E aí eu trouxe a doutora Caroline Scheffer, que é otorrinolaringologista, essa palavra enorme, né? Mas que é o médico que cuida da parte do nariz, ouvido e garganta, e foniatra, que é uma área que as pessoas, até nem os médicos, sabem muito bem, então você vai explicar melhor sobre o que é. E aproveitando aqui para dizer, gente, a gente vai falar sobre os diagnósticos diferenciais de transtornos de neurodesenvolvimento ligados à parte de linguagem e fala, apraxia da fala, transtorno de desenvolvimento de linguagem, os late talkers e o transtorno do espectro autista, que, claro, a gente vai falar também. Então, Carol, doutora Carolina, né? Estamos aqui entre colegas, mas doutora Carolina, conta um pouco mais sobre você, quem é você, o que é o foniatra e por que é tão importante que um médico ele tenha esse conhecimento em relação a isso, até para ele saber quando encaminhar, quando que tem uma alteração de fato ou um atraso, para qual profissional, que exame pedir. Afinal de contas, a gente não pode simplesmente ficar no raso. Cada vez mais o autismo aumenta, né, o índice e a prevalência dele, e a gente precisa saber como ajudar as nossas crianças. Kelly, é um prazer estar aqui, doutora Kelly. Muito obrigada pelo convite, é uma honra para mim. E falar de um assunto tão importante, né, e que a gente tão prevalente, né, eu acho que isso vem ganhando cada vez mais os nossos consultórios e eu acho que de várias especialidades, né. Então, eu acho que para o colega que está atendendo é fundamental que ele se muna aí de informações confiáveis para poder atender bem essa família, né. Com certeza. Então, a minha formação é otorrinolaringologista, e eu fiz como área de atuação a foniatria, né? Foniatria é uma área de atuação dentro da otorrinolaringologia que cuida de atrasos e diagnóstico médico dos transtornos de comunicação, linguagem e aprendizagem. Então, é uma área já antiga, mas que por muitos anos ficou ainda menos falada e que agora tá voltando com tudo. A demanda vem aumentando bastante. E eu sou, assim, apaixonada por essa área. Eu estudo com muito amor, muito carinho, porque eu gosto muito. Que bom. E aí você tem, então, esse papel muito importante de atuar junto com outras áreas, né, como a fonoaudiologia, que a gente sabe que trata e trabalha com esses transtornos. E a gente até conversando antes aqui, né, nos bastidores, e entendendo que a gente está querendo trazer cada vez mais capacitação, conhecimento para os médicos, agora com a pós de autismo e transtornos do neurodesenvolvimento, que a doutora Carolina, inclusive, é professora aí da nossa pós. E como que a gente precisa, primeiro passo, fazer essa avaliação auditiva? Porque tem lá o teste da orelhinha que a criança faz, o bebezinho faz quando nasce. E depois está tudo bem, né, gente? Acabou, nunca mais. Pelo menos, assim, eu vejo que agora está tendo um pouco mais... Não vou dizer nem essa cultura, mas, assim, os protocolos de solicitar. Se o bebezinho é prematuro, ou teve alguma passagem ali na UTI, faz o Bera. Mas
Depois, eu não vejo muito essa preocupação, talvez, até dos médicos de, poxa, vamos encaminhar para um otorrino, só quando tem um atraso aí que pensa em encaminhar, às vezes até para o fono direto. Como que você vê essa parte da avaliação? Eu acho que trabalhar em conjunto, né, essa interdisciplinaridade é fundamental, né? Isso, assim, a gente, cada dia mais, a gente sabe que quem ganha com o estudo é o paciente, né? E a gente que aprende, né? Eu aprendo muito com as minhas colegas fonoaudiólogas e as outras especialidades também. Mas, assim, quando o paciente chega para a gente, eu acho que a primeira coisa, até porque é a causa mais frequente de atraso de fala, é a surdez, né? Então, assim, a gente precisa... E é um exame... esquece, né? A gente esquece. E assim, é o básico, né? Eu falo, para mim, é o básico do básico, é a avaliação auditiva, né? Todos os meus pacientes têm que ter. E a gente vê muito, infelizmente, crianças que às vezes estão em terapia há bastante tempo, com diagnósticos de autismo e outros transtornos, sem uma avaliação auditiva, né? E infelizmente, eu já peguei alguns no meu consultório que vêm com um diagnóstico, por exemplo, de autismo, e eu peço uma avaliação auditiva e é uma surdez. Importante, assim, uma surdez uma real, surdez assim. importante. Às vezes total ou parcial, né? Às vezes é uma surdez progressiva, né? Às vezes porque o surdo, ele pode se comportar como uma pessoa que não está interagindo, que não atende quando chamado, que não olha, né? Então, eu acho que é um diagnóstico que, infelizmente, a gente pega... E aí, assim, se eu pegar essa criança, o último paciente que eu peguei, ele tinha 4 anos. Meu Deus. Então, assim, 4 anos de perda de estimulação auditiva, Caramba. né? E aí a gente reabilitou, fez implante coclear nesse menino bilateral. Ai, e aí ele tá ótimo, tá um fofo, super adaptado na escola. Então, assim, eu acho que a gente precisa mesmo olhar para isso com muita atenção. E aí, assim, o teste da orelhinha é uma triagem, me conta. Porque você fala assim, poxa, fez. É uma triagem, a gente sabe. Mas esses pacientes provavelmente fizeram, né? Me conta como... E aí? É uma coisa, né? E aí? É uma triagem, né? E é uma triagem daquela situação, naquele momento. Né? Então, assim, a gente pega muito, graças a Deus, ali, melhorou muito, muito o diagnóstico, desde que a gente tem essa lei da triagem auditiva na Natal Universal, mas a gente... pode ter inúmeras coisas que acontecem depois, né? Então, a criança pode ter uma otite, ela pode ter qualquer infecção viral ou qualquer medicação ototóxica ou, enfim, inúmeras condições, surdez genéticas que são progressivas, infecciosas. Citomegalovírus, por exemplo, é uma surdez que ela tem um caráter progressivo, né? Então, a gente, às vezes, você não sabe em que momento essa criança pode ter adquirido uma otite, que uma grande maioria das nossas crianças tem. Então, a gente precisa fazer esse diagnóstico. E aí, assim, lembrar que essa avaliação auditiva é uma avaliação simples, né? E que pode ser pedida em diferentes momentos da vida dessa criança, né? Então, quando chega uma criança com atraso de fala e linguagem, a primeira coisa que eu penso é uma avaliação auditiva, além de, né, todo o resto. Mas na minha cabeça já é uma coisa que eu tenho ali que preciso ter. Né? E às vezes eu vejo esses bebezinhos, que eu tenho visto cada vez mais a avaliação em bebês. Os pais vêm com suspeita de autismo, né? Lógico que muitas vezes você não vai fazer o diagnóstico, um bebê menor de 1 ano, mas com, ele não olha, não interage, enfim, ela não está conversando. Primeira coisa que eu peço é a avaliação auditiva, porque tem que descartar. E também oftalmológica eu peço. Para ver, poxa, tem que também, se enxerga, tá? Escuta. São a enxerga, avaliação né? sensorial mais, né, importante ali, né? Então, eu pego bastante no pé dos pais, porque às vezes, não, preciso fazer. Eu falei, não, antes de tudo, vamos fazer essa avaliação. Óbvio, eu vou ver a criança, tudo, mas... Porque os pais falam, mas eu faço assim, com o brinquedinho ele olha. Então, a gente vê isso, né? Que os pais, não, acho que ele escuta bem, ele olha, não sei... E aí, como é que passa tanto tempo? Por exemplo, do seu paciente de 4 anos, que passou 4 anos e não perceberam. Porque clinicamente, às vezes, se não for uma perda profunda, às vezes a gente fala um pouco mais alto, ou a gente fala de frente, né? Ou a gente coloca aquele não olhar, né? Aquele não responder, aquela não atenção
na conta por exemplo, de um TEA, né? E, de repente, é uma surdez. E a avaliação auditiva, assim, né? A triagem lá, o teste da orelhinha, que são as emissões otoacústicas, elas são feitas lá já que a criança nasce. Mas depois, a gente, até a partir dos... Vamos lá, 10, 12 meses, a gente pode fazer uma audiometria, que é o padrão ouro, né? A gente fica muito focado, às vezes, no Bera, né? E aí a gente fica com dó de sedar, e a mãe não quer sedar, e tem toda aquela questão. Mas, assim, a audiometria pode ser feita a partir de 1 aninho e com fonoaudiólogas com expertise e, assim, com recursos, com paciência. É comportamental, é diferente recursos visuais, né? Com muita paciência, porque criança não é mini adulto, né? Então, eu digo que não adianta a gente ter o mesmo... Mas eu vou te falar uma coisa, viu, Carol? É difícil achar profissionais que fazem audiometria em criança pequenininha. É difícil, Kelly. 10 meses, eu falo, é quase impossível. Aqui em São Paulo, por exemplo, você liga para os lugares... Ah, não, só a partir de 2, 3 anos. Porque não é um exame fácil. Muitas vezes a gente precisa ter 2 profissionais, né? A gente precisa de um tempo maior. Muitas vezes não é na primeira vez que você vai conseguir. Faz uma parte do exame, a criança cansa. Aí você volta uma outra vez. Eu gosto sempre de orientar os pais. Olha... Talvez seja necessário colocar o fone. Você tem o fone em casa? Coloque aquele fone e põe uma música. Porque a criança chega num lugar que ela não conhece, com pessoa que ela nunca viu. Coloca uma coisa na cabeça dela. Não está acostumada? Não, né? Então, não vai. A gente dá uma desensibilizada, né? É verdade. Mas, assim, é muito possível, né? Mas eu entendo que é difícil de a gente achar lugares e profissionais, né? E aí, legal. Assim, falando do Bera... fala um pouquinho do papel do Bera, porque às vezes eu acho que assim, o Bera dá... Você me fala, mas quando o bebezinho é pequenininho, tem as sonequinhas e tal, nem sempre precisa sedar. Aí você consegue fazer e é mais tranquilo. Sim. Tanto que teve um bebê, agora, que eu solicitei o Bera, tem 4 meses, né? Imagina, 4 meses veio para mim, para avaliação. Falei, não, vamos fazer o Bera, porque é mais fácil. Mais fácil, dorme mais fácil. Né? Não dá para fazer audiometria ainda, muito pequenininho. Sim. Mas o Bera dá para fazer. Sim. A criança pequena é ótimo, porque ela dorme no peito, no colinho, né? Então, a gente consegue fazer o exame, a grande maioria das vezes, sem sedar. Quando a criança vai ficando maior, às vezes é mais difícil, né? Porque como pensar que o Bera é um exame eletrofisiológico, a gente precisa de... não mexer, né? Porque senão começa a dar interferência. Então, se é uma criança que não tem um sono... porque muitas vezes a gente consegue fazer assim, olha, vamos marcar no horário do sono, aí você deixa essa criança dormir mais tarde, cancela de manhã, faz aquele, né? A gente vai fazendo todo um esquema com as fonoaudiólogas parceiras ali. E às vezes a gente consegue esse sono natural, né? Mas quando não consegue, lembrar que... a sedação também não é um bicho de 7 cabeças. Pensar tudo que a gente pode prevenir e da importância do exame, né? A gente tem... os colegas anestesiologistas são, assim, muito bem preparados. A gente tem excelentes recursos. Então, eu acho que não deve ser uma... Desculpa, um impeditivo para não fazer. Mas eu vejo que, assim, de fato, os pais, eles têm muito medo É como a ressonância, você fala assim, né? vai ter que fazer sedação. Pronto, acabou. A gente nem quer mais saber. É difícil, né? Mas eu acho que... Mas lançar a mão desses recursos, sabe? Por isso que eu acho que é legal. O Bera pro pequenininho, se possível fazer na sonequinha. Sim. O maior já tentar fazer uma geometria, sabe? Isso. Não, e assim... É óbvio que são formas diferentes de avaliar, né? E a grande maioria das vezes eu consigo fazer assim, sem sedar, dormindo, fazendo audiometria. É claro que é isso, você tem que ter parceiros ali que você consiga, né? Falando de SUS, eu trabalho no SUS também, então aí é mais difícil, porque nem sempre a gente consegue... a criança cresceu, já não conseguiu fazer o Bera, né? Você pediu, solicitou até conseguir. Então, a gente sabe que são outras realidades, né? Tem um limite para o Bera? Não tem. Não, mas aí você perde a sonequinha natural, né? Sim. E só uma coisa importante, falando do Bera,
O Bera, ele é o Bera Click, que a gente fala, ele não avalia todas as frequências. Então, assim, quando a gente vai solicitar o Bera, a gente solicita um Bera frequência específica, né? Que a gente vai lançar a mão de entender como se fosse uma audiometria mesmo. Como que está essa audição nas frequências mais graves, nas frequências mais agudas. Porque o Bera, ele pega de 2.000 a 4.000 Hz. Então, às vezes a gente viu, o limiar está ótimo, está tudo bem, escuta em 90, em 20 decibéis, e aí a gente não sabe como está em grave, né? Como está em mais agudo. Então, assim, principalmente em grave. E aí, às vezes, ela pode ter uma perda em graves e a gente ter passado no Bera, né? Caramba. Então, a gente precisa pedir aí o exame corretamente, porque muitas vezes chega no consultório já com o Bera e não é frequência específica, eu preciso pedir de novo. Né? Aí isso é bem específico, eu vejo da sua área, né, Carol? Não que a gente não possa saber e tudo, por isso que Sim. estamos aqui para ganhar o conhecimento e tudo, mas é algo bem específico mesmo, interessante, é bom até você dizer isso. Na audiometria conseguiria? Consegue ver todas as tudo. Frequências. Olha só. Por isso que a audiometria acaba sendo padrão ouro. Uma audiometria bem feita, né? Bem feita, claro. Muito bom. Bom, eu acho que deu para vocês pegarem um pouco mais dessa parte da triagem, dos exames, tudo isso a gente vai abordar melhor também na pós. E, Carol, eu queria que você me falasse um pouco agora também desses diagnósticos diferenciais, porque agora é assim, né? Felizmente, o autismo está, assim, mais disseminado, no sentido, a gente vê famosos, filmes, tem uma comunidade autista muito engajada, pais, família, os professores e os profissionais. E isso fez com que o autismo, de fato, tivesse a visibilidade que tem hoje. E, obviamente, aumentou também. A gente tem aí 1 para cada 36 crianças, na última estatística da CDC. Mas, de fato, existem outros diagnósticos que, às vezes, a gente esquece. Né? Então, eu queria que você falasse assim, poxa, o meu filho tem atraso de fala, né? A mãe vai lá, chega para você, ou chega para mim, um médico, e vem com essa queixa. Porque, normalmente, é uma das primeiras queixas. Agora, vem um pouco antes, às vezes. Ele não me olha, ele não está falando, não está balbuciando ainda, enfim. Mas, usualmente, está com atraso de fala, então vamos procurar um profissional. E aí? Né? Eu sei que nem tudo é autismo, mas conta um pouco mais sobre esses outros diagnósticos, que é tão importante. Isso é muito importante, Kelly, porque a gente vê que não só a família vem muito como se assim, não é autismo, graças a Deus, então agora eu posso ir embora para casa, não preciso fazer mais nada, né? E não é assim. E também o resto, né? A escola, a família, todo mundo, né? Fica só focado nesse diagnóstico, que é um diagnóstico muito importante, e, enfim, mas existem outros que a gente precisa pensar. Eu acho que o maior diagnóstico diferencial para atraso de fala e linguagem é o TDL, que é o transtorno de desenvolvimento de linguagem. E o TDL é um transtorno de desenvolvimento muito prevalente, né? Talvez você nunca ouviu falar, olha que doideira. A prevalência é o dobro da prevalência do autismo. Nossa. Né? Então, assim, a gente tem uma prevalência de 7% a 8% nas crianças escolares. Então, numa salinha de 30 alunos, a gente vai ter 2 crianças com TDL, né? Então, é uma prevalência alta, né? E eu vejo que passa batido, muita gente não sabe o que as escolas, às vezes a gente vai discutir algum caso, vou falar com alguma professora, alguma coisa... Você vê que ninguém, né, sabe. E é uma criança que precisa ser olhada, porque ela precisa de ajuda, né? Ela precisa de apoio, ela precisa ser incluída. E muitas vezes, como ela não fecha critério para autismo, ela fica ali meio perdida, né? E o TDL... Ele é um transtorno também do neurodesenvolvimento, então a criança já nasce, né? É um transtorno neurobiológico e ele cursa com principalmente os atrasos de linguagem como um todo. Então, se a gente for pensar na linguagem, nos campos, né, da linguagem, semântica, fonológica, sintaxe, pragmática, o TDL pode ter alterações em 2 ou mais desses campos da linguagem, né? E pode extrapolar esses limites da linguagem também. Pode ter alterações sensoriais, pode ter alterações comportamentais, pode ter alterações motoras, né? Então, às vezes fica muito difícil da gente diferenciar.
Porque a gente, muitas vezes no consultório, principalmente crianças pequenas, a gente não sabe, por exemplo, eu acho que a grande diferença do TEA para o TDL são os critérios A, né? Que é principalmente a questão da interação com os pares, do desejo de estar com o outro, do compartilhar a atenção. A socialização, né? A socialização. E aí, muitas vezes, as crianças que têm um comprometimento importante de linguagem, elas não socializam tanto, principalmente na escola ou com pessoas que ela não são tão familiares, pela dificuldade de linguagem. Né? Então, assim, é muito mais fácil ela estar num lugar onde ela é compreendida, e às vezes sozinha na escola, né? Às vezes é muito trabalhoso para ela ir num grupinho onde ela não entende o que está sendo falado com ela, as pessoas não entendem o que ela quer dizer, né? Então, às vezes, ela fica mais isolada por conta da linguagem. E aí que a gente... E ela tem a vontade, ela quer socializar, o desejo, aí que ela não consegue. Ou ela até consegue, mas você precisa... Com dificuldade. Por conta da linguagem, né? Então, no caso, essas crianças, elas vão ter o atraso, né, da fala, e elas têm uma dificuldade tanto na compreensão quanto na expressão. Sim. Também a gente fala do TDL também como um espectro, né? As crianças podem ser muito diferentes, né? Então, tem crianças que... A grande maioria tem problemas de compreensão. Tá. E às vezes a gente não vê isso logo no início, porque ordem simples, às vezes elas conseguem compreender, mas quando vai chegando em idade escolar, onde você precisa compreender, por exemplo, regras de jogo, onde você precisa interpretação de texto, evocação de palavras, né, recursos linguísticos diferentes para gramática, para morfossintaxe, para elaboração de narrativas, começo, meio e fim, organizar um diálogo, né? Você percebe que tem uma dificuldade de compreensão também. Caramba. E é bem complexo, né? Eu gosto essa parte da linguagem, comunicação, fala, é algo muito inerente do ser humano, né? O que nos diferencia de outros animais, enfim. Que é justamente a gente ter essa formação complexa, que é a fala, a linguagem, aí você começou a falar de interpretação, de gramática. Imagina como a língua é complexa, como emitir sons e fonemas compreensíveis e complexos. É muito complicado. E a linguagem, ela permeia muitas áreas, né? Sim. A gente pensa numa língua, né? A gente sonha numa língua. É verdade. Né? A gente planeja numa língua, né? Então, permeia funções executivas também. Então, assim... E questões psíquicas também, né? Porque essa criança pode ficar mais agitada e usar mais o corpinho porque ela não consegue dar conta de falar o que ela quer. Ela pode ser uma criança mais desatenta, entre aspas, também porque ela também não está entendendo o que estão falando com ela. Ela pode ser uma criança mais introvertida porque ela também não tem recursos para se comunicar tão bem, né? Então, a gente precisa olhar individualmente, né, cada criança. E, provavelmente, pensando aqui, tem alguns diagnósticos, talvez, às vezes, errados, alguns juntos. Muitos. Autismo, TDL, é bem... nesse início, né? Talvez a análise é complexa. Mas o que você diria, assim, que tem de diferencial, não só no diagnóstico, mas também no tratamento e no prognóstico desse transtorno também? Eu acho importante dizer que, assim, TDL e TEA são diagnósticos excludentes, né? Assim, que isso muitas vezes é confuso. É claro que o autismo, ele tem um transtorno de linguagem, mas o transtorno de linguagem do autista, ele pode ser justificado pelo autismo. Então, por isso, ele não é um TDL, né? Mas eu acho que no início, um TDL mais severo, fica difícil, às vezes, a gente diferenciar. E eu acho que eu abro muito jogo nesse começo com os pais, sabe? Falo, olha, por hora, o que a gente está vendo no seu filho é isso. Essa alteração, essas inabilidades, a gente precisa trabalhar isso. Individualizar
as terapias de acordo com a criança e não de acordo com o diagnóstico, né? Porque eu acho que isso faz total diferença. Se a gente começa a colocar as crianças numa caixinha, essa caixinha do TDL, então eu trato assim. Essa caixinha do TEA eu trato assim, né? Eu acho que se a gente conseguir individualizar a criança, a família também, né? Porque tem famílias que podem fazer muitas terapias e para eles é mais fácil dessa maneira, para outra família é diferente. Então, eu acho que individualizar e às vezes, ao longo do tempo, esse diagnóstico ele surge com mais clareza, né? Perfeito. É difícil. Não, mas eu acho que o que fica mesmo é a gente pensar que muitas vezes vai ser difícil, né? A diferenciação, principalmente no início, e crianças que são com um nível, né, um pouco mais grave, enfim, uma gravidade maior no TDL, mas que é importante a intervenção, né? É importante você fazer o diagnóstico, você começar a intervenção para que essa criança evolua, se desenvolva. No caso do TDL, aí o fono, né, que é o terapeuta, ele é mais importante, porque a gente pensa assim que no autismo o fono também tem o seu papel, mas existem as outras áreas, ou no caso também teria... depende da demanda, criança. depende de cada criança. Às vezes elas têm alterações motoras, que a gente precisa, por exemplo, ou sensoriais, que a gente precisa de um terapeuta ocupacional. Perfeito. Muitas vezes alterações pedagógicas mais para frente, né? Então, aí vai depender muito da criança, né? Mas eu acho que é isso, é individualizar, é olhar para cada um, né? E tentar suprir o que aquela criança precisa naquele momento, né? Porque também isso também muda, né? De acordo com a fase da vida delas, certeza. Né? Muito bom, já deu para esclarecer bastante. Que bom. Tem um outro diagnóstico que eu até quero conversar com você, inclusive, Carol, no TDL, até comentei, tem uma criança que eu avaliei há pouco tempo, atraso de fala também, aí eu tô nessa dúvida, porque ainda é menor de 2 anos, poxa, será que é autismo, será que é atraso de fala, que é o TDL? Então, eu tô nesse processo aí de avaliação. E quando é bebezinho, então, ainda mais difícil ainda. Mas aí, o que eu falo é intervenção, gente. O paciente, ele precisa ser assistido, ele precisa ser encaminhado para as terapias, precisa ter um direcionamento. E o médico, ele tem um papel-chave. Por isso que a gente bate tanto nessa tecla. E a questão de trazer conhecimento através da pós, né? A pós de autismo e transtornos do neurodesenvolvimento, ela vem para justamente trazer essa visão mais profunda para o médico. Então, a gente tem um módulo que vai falar só sobre os transtornos relacionados à fala, vai ter a parte do autismo, outros transtornos de neurodesenvolvimento, diagnóstico diferencial, casos clínicos. Então, se você tem interesse em cursar essa pós, em saber um pouco mais, aqui no link, na descrição desse vídeo, vai ter o link para você acessar e também poder estar aqui com a gente, tá bom? E mais um diagnóstico que eu também tenho alguns até no consultório, que eu vejo que aí, no caso, não é só excludente, como você falou, que é a apraxia da fala. E eu falo que, às vezes, a apraxia da fala ela é mais difícil até, dependendo do nível, mas você consegue fazer todas as terapias do autismo, e a apraxia, às vezes, você fica... Né? A criança tem muita dificuldade de falar da praxis motora, mas eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, porque eu acho que tem pessoas falando, mas, novamente, a gente precisa trazer esses diagnósticos e até como uma comorbidade, como um outro diagnóstico dentro do autismo, que as crianças podem ter os dois. Inclusive, tive um pacientinho recente que fiz o diagnóstico de autismo, mas eu falei para a mãe, olha, para mim... No caso dele, ele não é só autista. Ele tem alguma outra coisa, eu imaginei que fosse apraxia da fala, porque eu já tinha uns pacientinhos nesse diagnóstico, mas muito novo, 3 aninhos, antes dos 3. E aí? É difícil fazer... desafio, né? É um desafio. E assim, é importante dizer que assim, a avaliação médica para esses pacientes é fundamental, né? Então, assim, por quê? Porque a gente pode... olhar o todo, né? Pedir exames, né? A gente sabe que, por exemplo, para
para crianças com apraxia de fala, eu vejo como um exame importante, por exemplo, o exame de imagem. A gente, às vezes, pega coisas ali que são importantes, tumores, cistos, enfim, algumas anomalias. Então, o papel do médico é fundamental. Olha só. Mas, assim, também é muito importante o papel da fonoaudióloga, porque elas que têm os protocolos e tudo para fazer esse diagnóstico, né? Então, eu falo que é sempre um time, né? A gente está sempre certeza. juntos ali. Mas, assim, o que eu vejo como importante, a gente como médico também, é suspeitar, como você falou aí nesse seu caso, né? Poxa, tá aparecendo, tem sinais de uma apraxia, de um transtorno motor de fala. E aí, encaminhar até para fonoaudiólogas que tenham essa expertise, porque também a terapia para apraxia de fala e transtornos motores é uma terapia diferente também, não é uma terapia de linguagem nem de motricidade. É muito específica, né? É específico. Então, se a gente perde o tempo da criança com um outro tipo de terapia, aquilo também não anda. Você vê que a criança não evolui, né? E a apraxia é raro, né? Não é uma coisa comum. Mas é um transtorno neurológico. A criança sabe o que ela quer falar, mas ela não consegue mandar a ordem para o músculo, né? Então, fazer essa programação da sequência dos movimentos, né, articulatórios, né? Então, a gente não para pensar, mas a gente tem muitos músculos envolvidos. Então, onde que eu vou colocar a língua? Com que força eu vou colocar? Com que entonação, né? A prosódia, a melodia. Tudo isso é feito automaticamente, né? É um movimento práxico, mas as crianças que têm essa dificuldade nessa programação, elas não conseguem, né? Então, dificuldades nessa coarticulação de um fonema para o outro. Né? Então, são coisas que vão dando pistas para a gente poder fazer um encaminhamento correto, né? Eu falo que é difícil mesmo o diagnóstico. E até você trazendo isso, me veio à mente alguns pacientinhos, né, que eu avaliei e tudo. Estão na terapia, estão melhorando, graças a Deus. Mas, quando a gente... Como que a gente, no caso, faz essa suspeita, né? O médico pode encaminhar e também eu acho que é interessante você até falar, poxa, quanto que vale a pena o médico sim, se é um médico que está ali trabalhando no SUS, eu sou pediatra geral, sou médico da família, como que eu encaminho para o especialista, no caso otorrino, para até fazer esse diagnóstico mais preciso? Você falou de exame de imagem, você falou também de ser raro. Eu falo, gente, como é que pode? Eu peguei tanto paciente, não sei, acho que é... A apraxia, assim, a apraxia de fala na infância é rara, mas, assim, se a gente pensar o transtornos motores de fala seria um guarda-chuvão, né? Dentro dele, a gente tem a apraxia de fala na infância, a gente tem o atraso motor de fala, que é mais comum, a gente tem a apraxia mais disartria e tem disartria. Tudo isso é transtorno motor de fala, né? Então, assim, dentro desses todos, a apraxia é a mais rara, né? A mais comum é o atraso motor, no atraso caso. motor de fala, que e aí, diferenciar a apraxia de atraso motor, daí já vai ficando mais fazendo difícil. Perguntas difíceis. Mas, assim, normalmente o atraso motor, ele é mais uma imaturidade na execução ali. Né? Não tem tanto a ver com a programação. Tem você algumas... vê a fono, não está falando tal fonema, aí faz a fono, treina ali e consegue. Porque a chave da terapia, né? Assim, eu não sou terapeuta, não sei, mas assim, mais do que eu estudo, é o treino motor, né? E aí, tanto para apraxia quanto para atraso motor de fala. Mas mesmo aí tem algumas nuances, algumas técnicas, algumas... técnicas mesmo de protocolos fonoaudiológicos específicos para cada área, né? Mas uma área gigantesca, né? Super. Nossa. A fonoaudiologia tem crescido absurdamente e elas são, assim, maravilhosas e está faltando demais também, né? Tá faltando profissional. Muito, porque é isso. Aí você precisa de alguém que entenda de transtorno motor de fala, né? Na pós teremos a nossa querida Tamires, que é maravilhosa, entende muito disso. Mas é muito difícil mesmo. Mas, assim, o que é importante para o médico que recebeu esse paciente ali, né?
A criança com apraxia de fala na infância, normalmente ela vem junto uma dispraxia global, normalmente. Perfeito. Então, é uma criança um pouco mais estabanada, é uma criança Porque tem a ver com a parte motora, né? Tem a ver com a parte motora. Então, ela cai mais, às vezes eu estou observando no consultório, eu vejo ela vai pegar um brinquedinho embaixo da mesa, ela bate, ela tropeça em todos os brinquedos, ela cai. A questão do planejamento motor, né? Da propriocepção. Né? Então, você pergunta, ela sobe escada no parquinho, né? Então, assim, ela sabe o que ela quer fazer, mas ela não consegue planejar a sequência dos movimentos. Nem motora geral e motora aqui local da fala, né? Então, é um sinalzinho de alerta, né? Para a gente ficar pensando. Da fala em si, alterações de prosódia, então, uma fala um pouco mais acelerada ou um pouco mais robotizada. É aquela criança que ela fala um fonema para uma palavra, por exemplo, ela fala má de mamãe, mas ela não fala má de maçã. Ela não automatiza, né, não o consegue fonema. Não. Usar o mesmo, sabendo que é o mesmo. Né? Sabendo que é o mesmo. Ela tem dificuldade nessa coarticulação de um fonema para o outro na palavra. Às vezes ela tateia, né? Então ela tenta falar e ela não consegue formar, sabe? É angustiante de ver. Eu tenho alguns casos que é bem difícil, assim, porque às vezes o paciente, que é criança, né? Ele até desiste, ele se fecha. Ele se fecha. Mais ainda, né? E o que eu vejo também, que é uma coisa que me chama a atenção, é a linguagem não verbal, ela é superior. Então, como a criança sabe que ela não dá conta de falar, muitas vezes ela imita. Eu falo que eles são mímicos, assim, maravilhosos, né? Ela faz o gesto para te mostrar o que é que ela quer. E aí, quando a gente está falando de autista com apraxia de fala, aí fica muito difícil. É complexo. Porque a linguagem não verbal do autista também não é boa, né? E aí fica... A área de imitação é comprometida, né? Fica justamente. muito... E aí, para terapia, é mais difícil ainda. Como é que você vai fazer um treino motor numa criança que tem uma área de imitação com dificuldade, né? Então, assim, deficiente. Então, eu acho que o diagnóstico conjunto de TEA e apraxia E a apraxia muito também complexo. tem os níveis, né, no caso. Porque você falou de outros, por exemplo, atraso motor, a disartria, no caso... O atraso motor, ele tem um prognóstico melhor. E graças, né, é o mais comum, né? Mas ele tem um prognóstico melhor. Até uma das coisas que diferencia, muitas vezes, o atraso motor da apraxia. Porque melhora muito rápido. Melhora mais rápido, né? Mas a apraxia, sendo uma apraxia, tem os níveis também, por exemplo? Tem. Eu não sei se... Eu acho que não tem uma classificação. Uma classificação, assim, mas a gente vê casos mais graves. Sim. E, normalmente, esses casos mais graves são casos que têm essa dispraxia global junto, sabe? Porque eu vejo crianças que até conheço, assim, alguns, até na rede social e tal, mas uma criança, por exemplo, que tinha uma coordenação motora muito boa e tinha apraxia, né? Era apraxia da fala, mas, sim, uma apraxia muito, muito, não sei se muito grave, mas, de fato, a fala era ininteligível. É difícil. E aí, assim, basicamente, às vezes, em alguns momentos, a mãe entendia só. E outras pessoas não conseguiam entender o que ele falava. Eu acho que, pensando nisso, o fundamental é pensar na comunicação alternativa o quanto antes, né? Às vezes a gente tem um pouco de medo de indicar, de falar com uma colega Os pais fono, também, os pais também, porque parece que é o fim da linha, né? Tipo assim, os pais, nossa, não... desistiu, então vamos para a comunicação alternativa. E ele não vai falar, contrário, muito pelo contrário. Quando a gente entra com comunicação alternativa, a gente empodera essa criança, essa família, a gente faz com que ela se comunique, e isso pode gerar uma melhora na linguagem verbal. Então, a comunicação alternativa tem que ser implementada, assim, o quanto antes. Interessante. Isso é até uma coisa que parece um pouco mais contraintuitiva, que eu pensaria, Exatamente, sabe? parece, né? E quando a gente sugere para os pais, eles já ficam, né, assim, mas então, não, mas eu não quero. E essa comunicação total global, né? De validar aquilo que a criança consegue fazer. Validar o gesto, validar a mínima palavra que ela consegue te dar. Dar um tempo maior de resposta, né? Porque a gente é muito acelerado, né? Que a gente fala e a gente já responde, a gente já, né? Então, acho que o português também, né? Tem algumas linguagens que são...
A gente sabe que o português é uma língua complexa. Complexa. Tem muitos fonemas, a gente começa a falar muito rápido, as pessoas já não... Quem é estrangeiro, eu vejo assim, pois meu cunhado é estrangeiro, e ele fala, poxa, é uma língua complexa, tal, e aí você começa a perceber, de fato, o português não é uma língua tão fácil, né? É difícil mesmo, é. Então... E para criança com transtorno de linguagem dar conta de tudo isso é difícil, né? Mas validar, né? Mínimas palavras, né? Mínimos gestos, posturas corporais, né? É importante, porque você deixa essa criança, né, participar, né? Ser ativa. Isso é muito importante. Perfeito. E, bom, chegamos aí em relação ao autismo, acho que é legal você trazer uma palavra, assim, avaliação auditiva, que a gente chegou, né, na conclusão aqui, conversando, que de fato é muito importante. No autismo, não deixa de ser extremamente importante. E o papel que você vê do médico, né, do especialista também nessa parte de avaliação, como que você enxerga, assim, tanto desde o diagnóstico de autismo até o acompanhamento e os pedidos de exame, as avaliações, o que você diria para a gente fechar esse eu acho tema? Que a gente precisa, mais uma vez, individualizar, né? Eu acho que é importante o diagnóstico, é importante a gente intervir precocemente, acompanhar as demandas de cada criança, né? A gente sabe que tem, como um espectro, é um lugar que tem crianças muito diferentes, né? E muitas vezes a criança ali, ou o adolescente nível 1 de suporte que a gente não valoriza tanto, ele tem um sofrimento ainda maior, né? Assim, psíquico ou social. Então, de entender as nuances, né? As ironias, as brincadeiras. De se pertencer a um grupo, de se enxergar, né? Então, às vezes, na adolescência é uma fase difícil também. Então, eu acho que ver, individualizar cada criança, cada adolescente e encaminhar para a intervenção precoce, acolher essa família, né? Pensar nos diagnósticos diferenciais, porque não é fácil, né? Assim, para uma família receber um diagnóstico e muitas vezes sem muita informação, né? Então, eu acho que... Tipo, é isso, acabou. E aí... ouvir, né? Ouvir essa família é muito importante, né? Muito, muito, Eu sempre pergunto, e qual o seu medo? O que você acha? Quais são as dificuldades que você está vendo nele hoje? Né? Porque, às vezes, não é a mesma que a gente está vendo, né? E, às vezes, quem mais sabe daquela pessoa é a família dela que está ali com ela, né? Então, eu acho que é validar, é ouvir essa família. Eu acho que isso é fundamental mesmo. Perfeito, muito bom. Eu gosto muito de uma frase que o diagnóstico ele não é o destino. Então, muitas vezes, a gente faz o diagnóstico e aí as pessoas acham que, nossa, acabou, é isso. Mas, assim, é só o começo, né? O começo de uma jornada. Então, se for um transtorno de desenvolvimento de linguagem, uma apraxia da fala, um transtorno do espectro autista, né, o autismo mesmo. É importante que o médico, ele, sabe, o médico e a equipe multi dê as mãos para essa família. Eu sempre falo para os pais, você não está sozinho, eu estou com você nessa caminhada, a gente vai junto, eu não vou soltar sua mão, porque por mais que você ouve o diagnóstico, né, os pais ouvem o diagnóstico e parece que o mundo acaba, a gente tem um tempo, né, os pais têm um tempo de digerir, eles precisam desse tempo também. E aí, o profissional, como ser humano também, né, que a gente não pode perder isso, tá do lado e, além de trazer o conhecimento técnico, o diagnóstico mais preciso, porque não fica na questão do achismo, consegue dar o tratamento correto. Por que eu trouxe tanto sobre a apraxia? Porque, gente, a apraxia é um tratamento, o autismo é outro. Imagina, o paciente é autista e tem uma apraxia e aí não fez o diagnóstico, ele está fazendo um tratamento que não está. Mas ele não está falando. Mas por que não está falando? Gente, porque ele está fazendo tratamento do autismo, a aba, só a aba lá, que muitas... Não estou criticando a aba, tá, gente? Por favor, veja. Não é uma crítica, mas a gente sabe que o aba é muito importante para as terapias. Mas não vai ser a mesma terapia usada para apraxia. Então, tive paciente, assim... Né, não existe uma classificação, mas eu acredito um nível mais grave de apraxia, que ele estava lá com horas e horas e horas de aba,
não melhorava absolutamente nada da fala. Eu falei, gente, não é isso, ele precisa de uma terapia específica para fala. Óbvio, você falou dos profissionais, muito difícil, gente, profissionais capacitados, bons, assim, na área de fono e da praxia da fala é difícil. E quando a gente consegue ter capacitação e se diferenciar, né, na nossa profissão, isso já te leva para um outro nível, mas de fato para um lugar que você, além de você conseguir ajudar famílias, você também vai se destacar na sua área profissional. Então, novamente fica o meu convite aqui para vocês, se vocês quiserem fazer parte disso, ajudar famílias e ao mesmo tempo também se diferenciar numa área que eu vejo assim, extremamente promissora. A própria Carol, poxa, foniatra, eu mesmo até ouvir tudo, começar a estudar nessa área de autismo, eu não lembrava dessa especialidade dentro da otorrino. E agora deve estar bombando, porque, né, poucos, não sei quantos profissionais tem, mas eu vejo poucos. Tem poucos pouquíssimos ainda. Dentro da otorrino. Então, você como médico, fica o meu convite de participar da nossa pós em autismo e transtornos do neurodesenvolvimento, que está assim, incrível. Nós temos mais de 30 profissionais, médicos e profissionais da área da saúde no nosso corpo docente. Uma pós que a gente vai... que eu fiz a ementa, está com casos clínicos, bem prático. Eu queria uma coisa legal. Muito... Realmente, não vou dizer totalmente hands-on, mas a gente ter a prática do caso clínico e de poder falar, tá, e aí? O paciente vai chegar. E eu brinco que o paciente ele não chega falando, oi, eu tenho apraxia da fala, oi, eu tenho transtorno do espectro autista. Ninguém vai chegar com isso. Vai chegar com sintomas e cabe a nós, médicos, fazer esse trabalho de detetive para poder fechar aí o diagnóstico, para poder fazer o acompanhamento desses pacientes adequadamente. E não só isso, porque o médico ele é talvez a linha de frente ou a primeira pessoa ali, um primeiro profissional que chega, mas encaminhar para os terapeutas, para os profissionais adequados, que é importante o médico coordenar essa equipe. Então, muito obrigada, Carol, por estar aqui com a gente, estar na nossa pós, na Plenitude Educação. Não se esqueça, gente, de curtir, compartilhar aqui esse episódio para mais pessoas. Se você conhece algum médico que precisa ouvir isso, encaminha para ele também, que eu tenho certeza que ele vai te agradecer. Tá bom? Então, até o nosso próximo episódio. Tchau!